desconstruir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque dizia que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, se antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque dizia: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Quando nós fazemos a leitura do Evangelho, como acabamos de fazer agora, se a gente para um pouco para pensar, a gente percebe que o Evangelho, que é a palavra, o ensinamento de Jesus, o Evangelho sempre nos incomoda, porque ele nos provoca para nós seguirmos sempre o caminho de Deus. Que na vida nós podemos seguir muitos caminhos, mas como Deus é o melhor pai e mãe do mundo, ele quer que todo mundo siga um caminho do bem, o caminho que ajuda as pessoas a viver bem. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver os seus filhos passou, né, o helicóptero. Gosta de ver os seus filhos se perderem na vida. É por isso que Deus, ele gosta de falar para nós, para dizer: ó, meu filho, minha filha, siga esse caminho, que você vai ficar bem na vida.
Não é assim que o pai e a mãe faz isso com seus filhos? Assim Deus quer para todos nós que a gente se dê bem na vida, que dê tudo certo. Por isso que Ele mostra sempre o caminho para nós. E por isso que quando nós fazemos a leitura do Evangelho, nós sentimos a palavra, o ensinamento de Jesus, que sempre nos convida para a gente seguir o caminho de Deus. E hoje, Ele nos coloca, o Evangelho nos coloca diante de uma questão muito séria. Ele pergunta: você está do lado de Jesus ou contra Ele? Uma pergunta esquisita, né? Para todos nós que estamos aqui, para vocês que nos ouvem pela live lá na sua casa, como nós estamos aqui rezando, celebrando, como é que a gente vai se perguntar se eu estou com Jesus ou contra Ele? Olha, se vocês repararem bem na própria leitura do Evangelho que fizemos hoje, quem está contra Jesus são exatamente as pessoas religiosas. Os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, são pessoas de igreja, são contra Jesus. Não estão do lado de Jesus. Isso pode acontecer hoje também. Por quê? Porque hoje também muitos já falam de Deus, falam de Jesus. Isso não significa que estão com Jesus, é do lado dele. Vamos olhar um pouco o Evangelho que acabamos de ler agora. O Evangelho começa dizendo assim: Jesus voltou para casa com os seus discípulos e se juntou ao redor dele tanta gente que ele nem sequer podiam comer. Então vocês vejam, Jesus está em casa. Jesus está em casa. Por quê? Porque ele está cercado de pessoas pobres, humildes, pessoas sofridas, pessoas doentes. Porque era este tipo de povo que acompanhava e que seguia Jesus. Pessoas que tinham necessidade, pessoas injustiçadas, sofridas, excluídas, oprimidas. Jesus se sente em casa. Bonito, né? Jesus se sente em casa no meio desse povo. Tanta gente que estava junto dele. Eu tenho certeza que se Deus estivesse aqui, é claro que está aqui junto de nós, né, neste momento, mas estivesse aqui fisicamente como estou aqui, ele estaria em casa aqui no meio de vocês, sabia? Eu estou em casa, num lugar simples, humilde, como o nosso, que não tem nem casa nem lugar para celebrar. Não é, dona Ilma? Jesus estaria em casa aqui, né? No meio desse povo. Ele se sente bem no meio das pessoas simples, pobres, muitas vezes injustiçadas, excluídas, que ninguém valoriza. Porém, tem pessoas de bem, na época de Jesus, e pode ser hoje também, pessoas de bem e de igreja, que vendo Jesus no meio daquele povo não acha certo. Acha que ele está errado. Por quê? Eles pensam assim: olha, se Jesus fosse de Deus mesmo, ele estaria na igreja pregando, rezando, e não se metendo no meio desse povo, né? Chamando esse povo para pensar na vida. Ele que pregava dizia que Deus é Pai de todo mundo e por isso quer que todo mundo tenha vida, uma vida digna.
E ele está lá no meio desse povo, pregando tudo isso. Eles diriam hoje, olha, esse homem, ele é comunista. Ele está falando para o povo que ele tem direito de ser feliz como todo mundo. Que Deus é pai e mãe igual a nós. Por que ele não está na igreja rezando, celebrando, louvando? Em vez de estar lá na igreja, ele está no meio desse povo. Esse homem não é de Deus. Inclusive, vocês perceberam que os próprios parentes de Jesus achavam que ele era louco. Porque ele não ficava no templo, lendo a Bíblia, louvando, cantando bonito. Ele estava no meio desse povo desprezado. Aqui o Evangelho diz, olha, os próprios parentes, quando souberam disso, saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Impressionante, né, gente? Então, a tática desse pessoal que não aceitava Jesus, vivendo no meio dos pobres, a tática é desmoralizá-lo. É uma tática que se usa hoje também. Desmoralizar quem age dessa forma. Que age no meio do povo, procura conscientizar esse povo, ajudar esse povo a sair da miséria, do sofrimento e ter uma vida digna. E acusam Jesus de ser possuído pelo demônio, demoniado, possuído por Beelzebub, parceiro de Satanás. Você acha? Jesus de Deus, acusado de ser possuído pelo demônio. Se fosse hoje, diria, ele é comunista, não é de Deus. E aí Jesus responde com duas parábolas. A parábola que vocês ouviram lá de Satanás, dividido, é da casa que está sendo assaltada. Para dizer o que com estas parábolas? Jesus quer dizer que ele não veio aqui compactuar com o mal, mas ele veio para salvar, para libertar. Aí Lucas, aqui no Evangelho, fala que Deus perdoa todos os pecados, menos o pecado cometido contra o Espírito Santo. Vocês viram, né? Que fala isso, né? Que o pecado contra o Espírito Santo nunca será perdoado. O que significa isso? É claro que Deus perdoa sempre todos os pecados, viu, gente? Deus sempre nos perdoa. Só que esta frase significa o seguinte: que se fecha totalmente na sua certeza, no seu egoísmo, nem Deus pode. Nem Deus pode. Impressionante como o Evangelho é muito atual. Como acontece isso? Tem gente que tem o critério da verdade. Nós estamos certos. Nós temos a verdade. E não para pensar e refletir sobre o diferente. Será que a gente não está errado? Por exemplo, eu estou falando para vocês agora. Eu estou falando o Evangelho que eu acredito, mas eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Você pode concordar ou discordar comigo, mas a pessoa que se abre realmente ao caminho de Deus, para pensar, será que está certo, está errado? Será que esse é o caminho certo? E só então a pessoa se abre para descobrir cada vez mais o caminho de Deus. Agora, a pessoa que se fecha e diz, não, eu estou certo e todos os outros são todos errados, não tem jeito, não há nada, nem para refletir, nem para pensar. Nem Deus consegue mexer com essa pessoa. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Deu para entender, gente? Não, muito bem. Por fim, o Evangelho diz que chegam os parentes que mandam chamar Jesus. Aí diz assim, olha,
Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, que são os parentes. Chegaram e disseram a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E olhando para os que estavam ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai, esta é minha mãe e meus irmãos. Olha que coisa bonita. E só chegam os parentes de Jesus e ficam lá fora. Se eles querem encontrar com Jesus, eles têm que entrar também onde ele estava. Tem que chegar no lugar dos pobres, dos pequenos, onde que Jesus está. Nós temos que entrar onde que ele está. Porque somente assim nós podemos dizer que estamos do lado de Jesus. Um dia uma mãe falou assim para mim, uma mãe assim, muito religiosa, muito de igreja, né? Muito de igreja, que criou os seus filhos, né, na igreja, na catequese, primeira comunhão, tudo mais aí. E depois ela se queixava, ela sentia assim, muita tristeza, porque uma filha não ia mais na igreja, não queria saber mais de nada, né, de religião, de igreja, tal. Então ela ficava muito triste por causa disso. Então eu perguntei para essa mãe: bom, mas essa filha, como é que é? Né? Como é que é a vida dela? Ela se falou: olha, Frei, se ela vê uma pessoa passando necessidade, ela é capaz de dar a sua camisa. Ela está lutando pelos pobres, se mete na política, luta pelos pequenos, luta pelos pobres. Ela não aguenta ver pessoas que estão morando na rua. Ela sempre quer fazer alguma coisa para ajudar. Então eu falei: mãe, esta menina é de Deus, é de Jesus. Essa menina é de Jesus. Está vendo, gente? Ela está do lado de Jesus. Não é o fato de estar na igreja que a gente está do lado de Jesus. A gente pode estar na igreja louvando, cantando bonito, fazendo celebrações bonitas, condenando os pobres, dizendo que eles não prestam. Eles não estão do lado de Jesus. Eles não estão do lado de Jesus. Deu para entender, gente? Por isso que a grande pergunta, concluindo esta nossa reflexão do Evangelho, é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Nós estamos dentro com Ele ou fora? Como aqueles parentes ficavam lá fora. Nós estamos dentro com Ele ou fora, louvando a Deus e acusando Jesus de ser possuído por Satanás, como eram os mestres da lei? Ficava lá no templo louvando a Deus e depois acusavam Jesus de ser possuído pelo demônio. Nós não queremos ser assim, queremos estar do lado dele. Não é, gente? Queremos estar do lado dele, do lado dos pequenos, dos pobres, da luta pela justiça, para que todo mundo tenha saúde, para que todo mundo tenha emprego, para que acabe esse sistema político que nós temos aí, que privilegia só os ricos e os grandes, mas está do lado de Jesus, está do lado dos pequenos e das pessoas que sofrem, porque eles também têm direito, como todo mundo, de ter uma vida digna. Tá legal, gente? Tá bom?